Capítulo 4. Fortaleza dos fracos. Fitei cada uma daquelas fisionomias marcadas pelos remorsos e dei graças a Jesus por todas as mãos que me ampararam em sua longa estrada, que por mercê de Deus eu me encontro a caminhar. Se às vezes resvalo com saudades, chegam-me amigos que com suas forças incentivam-me a prosseguir. Inácio retirou-se. Desejei cumprimentá-lo, mas não tive a condição de me levantar e nem pretendia, de maneira alguma, incorrer em falta. Esperei Antônio convidar-me. Vamos, Luiz Sérgio, até outra sala? Isso é, se assim o quiseres. Sem responder, seguiu. Para que palavras, quando elas não têm condição de traduzir o que falam o nosso coração? Eu ali era uma poeira entre rochas de equilíbrio e almas atormentadas, mas consciente do grande chamado de Deus a todos. Recordei-me da parábola de Jesus. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando ganhamos o jardim, Antônio, muito solícito, perguntou-me: Sentes alguma coisa, amigo? Sim, vontade de ser bom, de falar baixinho, de abraçar a terra, e dizer aos que ficaram: a vida é eterna. Os sonhos só morrem para renascerem mais belos e fortes. O espírito jamais se extingue, porque quem o criou não mata. Antônio, o suicida, não é um prisioneiro da vida? Nós, Luiz, nos tornamos prisioneiros das nossas fraquezas. Quem busca o próprio extermínio é porque não tem coragem para prosseguir, e no universo todos foram convidados ao progresso. Como deve sofrer alguém que deseja morrer, fugir, tornar-se pó, e depois de um ato tão violento contra si mesmo, constatar que o seu espírito não foi destruído, apenas o corpo, que até o túmulo o seu ato o levou. O pior é não ter o direito de fugir do quadro deprimente que marca a hora do suicídio. Nós que caminhávamos, chegamos à ala onde Antônio propusera levar-me. Mandando-me esperar, entrou, empurrando uma porta que deslizou diante de nós, dando-lhe passagem. Ali fiquei sozinho com meus pensamentos e confesso que nesse desespero de desejar pensar rápido e em muitas coisas ao mesmo tempo, constatei que assim, procedendo, estava degustando uma salada bastante indigesta. Sorri comigo mesmo e procurei limpar a mente. Quando me exercitava, uma voz soou aos meus ouvidos. Seja bem-vindo, Luiz Sérgio. Vamos entrar. Cumprimentei o irmão Silas, meio desconcertado, por sentir que ele havia percebido o emaranhado dos meus pensamentos bem terráqueos. Logo na entrada, uma longa escada descortinou-se à nossa frente. Enquanto por ela descíamos, fomos sentindo a mudança de temperatura, e sem me conter, fui-me encolhendo como que a proteger-me do frio. O irmão Silas parou e, ao me ver bem encolhidinho, indagou-me: Luiz, por que estás sentindo frio? Percebi a intenção da pergunta. Parei e confesso que me esforcei bastante para transmitir ao meu corpo perispiritual o aquecimento de que ele estava necessitando. Não vou dizer que foi fácil. Havia momentos em que temia não suportar. Tão baixa se encontrava a temperatura. Imaginei a geladeira lá de casa e pensei: dentro dela deve estar menos frio do que aqui. Parecia que não chegaríamos nunca. Tantos degraus que tínhamos à frente. Quando encarnados, imaginamos que todos os espíritos voam, e ali estávamos tentando vencer os degraus
que não eram poucos. Silas carinhosamente enlaçou-me o ombro e nesse gesto recebi uma transfusão de fluidos. Confesso que o baixinho aqui se desprendeu. Deslizou, movido pela graça de uma força maior. A vontade de chegar ao fim. O lugar era um pouco cavernoso. Ao chegarmos, pareceu-nos vazio, mas logo percebemos os primeiros ruídos, e tão agudos que Silas me ofereceu protetores para os meus ouvidos. 2 irmãos nos esperavam, um, o Epitácio, e outro, o Nari. Sejam bem-vindos à Fortaleza dos Fracos. Vamos à cela de Armand. Ele hoje nos parece melhor. Chegamos à cela e ao abri-la deparamos com um jovem de seus 26 anos. Longas barbas, que sobre um catre parecia dormir. Eu a tudo examinava. Apesar do aspecto de cárcere, a limpeza nos abrandava a péssima impressão do local. Principalmente por nos encontrarmos na espiritualidade, onde pensávamos que os mortos estivessem soltos no espaço. Os irmãos aplicaram passes em Armand, que ao receber os fluidos conseguiu movimentar seus membros. Não me contive. Por que ele se encontra nesse estado? Ao ser colocada a destra de Silas no coronário do irmão, pude notar uma fumaça preta reveladora da presença de ódio. Era como se ali estivesse à minha frente um transformador, do qual vários fios se desprendessem. À medida que devolviam a lembrança a Armand, uma corrente ganhava vida e esta ligava-se a uma mulher que nos pareceu tranquila. Quando os fluidos magnéticos tranquilizavam Armand, a corrente era interrompida. Cheguei mais perto, aguçei melhor os sentidos e pude perceber que à minha frente se encontrava um terrível obsessor, perseguidor de antigos desafetos. Um bom tempo ali ficamos, observando as reações daquele espírito de aparência animalesca, tamanho seu ódio por tudo. Epitácio banhou o corpo de Armand com luz mesclada de azul e verde, e este parecia ir despertando. Logo, Silas projetava à nossa frente as atitudes da jovem senhora. Esta, bastante influenciada por Armand, ia desfalecendo, acometida de convulsão. No mesmo instante, foi desligada do seu dominador. Antônio se retirou, levando-me com ele. Os outros ficaram. Eles teriam de aplicar remédios na mente doentia daquele estranho espírito. Passei a mão na cabeça, dizendo: Antônio, nunca pensei que houvesse tanto ódio em um ser. Esperamos alguns minutos e nos dirigimos à segunda cela, onde uma mulher aparentando uns 50 anos, também adormecida, se encontrava. Epitácio segurou-lhe o pulso e ela respirou fundo. À medida que ia recebendo o passe, despertava. Ela, como Armand, atingia sua vítima que se debatia em convulsões. Como pode alguém daqui dominar o encarnado? Mesmo se encontrando aqui, eles se mantêm unidos através de vários compromissos, e este nosso tratamento é para fazê-los se desligar sem muito sofrimento. Também ali não demoramos. Ao alcançarmos a terceira cela, encontramos como que um animal, de tão horripilante que urrava. Não podemos dizer que ele guardava a forma de um ser humano. O seu ódio era tanto que seu corpo espiritual adquiriu a forma de uma fera. Nari se dirigiu para o interior da cela, mandando que nós esperássemos, e com autoridade fê-lo calar-se. Ele correu, tapando os olhos com o braço, reclamando da luz advinda de Nari, e quando este lhe tocou o coronário,
Vimos o mesmo processo de ligação, só que ele comandava muitas mentes encarnadas. Terríveis assassinos estavam ligados ao seu ódio e à sua vingança. E o pior é que só se desligavam por alguns instantes, como aquele em que ali ficamos orando e trabalhando. Nari fechou a casa mental daquele irmão e ele, tombado, o corpo, adormeceu. Curioso me encontrava para melhores explicações, mas nem eu me atrevia a pedi-las, dada a seriedade do trabalho. Como é importante o silêncio. Não sei o tempo que ali ficamos orando e velando pelo sono do nosso irmão. Com carinho eu o olhava. Ele que me causara péssima impressão com seus caracteres subhumanos. Agora dormia como uma criança. Senti vontade de abraçá-lo, de cuidar dele, de demonstrar que era amado e que precisava se ver livre do ódio que o fazia aprisionar mentes tão fracas ainda. Ali, velando o sono do irmão, me julgava bem longe do trabalho do grupo, mas ao sairmos, Nari me disse: belo serviço, irmão. Mas nada fiz? Como não, Luiz Sérgio? Olhastes para aquele irmão com tanto respeito e amor, que fizestes por ele muito mais do que nós, que todos os dias aqui estamos. No instante em que tu o envolvestes com teu amor paternal, uma nova essência germinou naquele coração, e para nós deixastes uma lição. Às vezes temos de fazer de cada ser um filho. Segurei a mão de Nari e nada disse, mas enderecei uma prece ao alto. Bendito seja, Senhor, por me teres colocado no caminho do amor, onde precisamos abraçar o nosso semelhante, sem nos preocuparmos com o seu grau evolutivo, mas apenas desejando demonstrar aos outros quanto amor temos dentro de nós. Capítulo 5. Mesmo desiludidos, é preciso viver. Não existe olhar mais tristonho que o de remorsos, e por ali era só o que víamos. Aproximei-me de uma jovem que se havia atirado do alto de um edifício. Caminhava devagar, observando-a. Pareceu-me estranha. Era como se ela fosse de porcelana e houvesse trincado. Nas partes em que sofrera fratura no corpo físico, apresentava ainda em seu corpo espiritual dificuldade de movimentos. Sorri meio envergonhada. Retribuiu-me o sorriso, iniciando a conversação. É suicida? Não, não sou. Aqui me encontro em estudo. Com triste expressão falou. Deve ser muito bom vir até aqui na condição de estudante. Por que se suicidou? Fui abandonada pelo namorado e julguei que sem ele não suportaria viver. Irmã, há quanto tempo isso aconteceu? Há 10 anos. O remorso me corrói o espírito. Muitas vezes me apalpo, procurando em mim algo que possa interromper a vida. Parece-me que desde aquele terrível dia, jamais minha mente cessou de trabalhar. É um desespero constante. Por mais que eu receba ajuda, sinto-me consciente a cada momento do meu gesto impensado. Como é mesmo teu nome? Luiz Sérgio. Falei, estendendo minha mão em sinal de sincera amizade. Luiz Sérgio, não sei por que não existe na Terra campanhas de esclarecimento sobre o suicídio. Fala-se tanto em aborto, em assassinato, em furto, mas ninguém se lembra de alertar sobre o pior dos crimes. Vamos até o jardim. Sinto-me ainda muito cansada. Lá saberás de tudo. Bem alojados sob um belo caramanchão florido, esperei pacientemente que ela iniciasse o seu relato. Tinha eu 15 anos, quando conheci Alexandre. Foi amor à primeira vista.
apaixonamo-nos um pelo outro. Inebriados, entregamo-nos intimamente. E quando percebi, eu não era mais a querida namorada, e sim a mulher da qual ele vinha se cansando. Fui ficando ciumenta, desesperada, insegura, e as minhas reclamações o afastavam cada vez mais. Um dia ameacei-o de contar tudo a meu pai. Olhando-me firmemente, redarguiu: Não foste forte e cuca livre para assumir um caso? Então, não tem agora dignidade para compreender que tudo acabou? Foi belo enquanto durou. Nem podes, Luís, imaginar o que me aconteceu. Ele tinha razão. Eu não estava preparada para uma entrega tão íntima. Qualquer mulher, quando chega a uma situação como essa, precisa estar despojada de preconceitos. E eu sempre sonhara entrar de braços dados com meu pai em uma igreja florida, e o meu príncipe me esperando no altar com um olhar de homem apaixonado. Então, por que você iniciou essa aventura? Paixão e falta de coragem para negar. Mas hoje, Lucy, as menininhas estão indo nessa, e muitas casando-se apenas por casar. Nem sempre a orientação sobre liberdade é a correta, e assim vários jovens estão se vendo presos em uma rede de remorsos. Mas e depois? Conte, minha irmã, eu a interrompi. Alexandre começou a me evitar. Bastava que eu chegasse onde ele estivesse para que se retirasse. Um dia fui procurá-lo em sua casa e lá encontrei uma jovem da minha idade, que me foi apresentada como sua noiva. Abafei um grito em meu peito, tal a minha dor. Quando de lá saí, só desejava morrer. Chegando a casa, tomei a decisão e saltei, à procura da morte. Mas ela não existe, e me vi estirada, toda moída, lá na calçada da rua. Perdi a noção do tempo. Lembro-me apenas que uma velhinha sempre ficava ao meu lado, dando-me força através da prece. Era minha avózinha. Muitas vezes desejei levantar, mas podes imaginar alguém todo quebrado? Assim era minha triste realidade. Pensei demais até que um dia minha avó ajudou-me a me erguer e com dificuldade conseguimos dali sair, chegando até um centro espírita. Graças às preces aos suicidas, recebemos um cartão que nos permitia um tratamento na própria casa. O meu sofrimento só cessaria quando eu tivesse 75 anos, época em que estava programado o meu desencarne natural. Irmã, por que tudo isso? Temos presenciado suicidas já conscientes que não padeceram tanto? Luiz, muitos aprenderam a desencarnar e depois cada caso é um caso. E daí, Lucy? Pode continuar. Sim, faz-me muito bem recordar, principalmente os tratamentos nos grupos especializados. Ah, isso é ótimo. Gostaria de relatar. Éramos levados até o grupo mediúnico, pois que internados nos encontrávamos naquele centro. Quando entrávamos na sala, muitos sentiam um odor forte, nós principalmente. Éramos atormentados com o cheiro dos nossos próprios corpos putrificados e muitas vezes tínhamos a impressão de que os vermes nos corroíam. O grupo mediúnico que nos prestava auxílio era composto de pessoas muito equilibradas, já que nós nos perdêramos por fraqueza. Não podes imaginar o alívio que experimentava o espírito de um suicida ao contato com um médium amoroso. Quando o mentor nos aproximava do médium, era como se o nosso espírito adormecesse, anestesiado pelos fluidos bons do encarnado, afastando-se de nós aquela desagradável sensação que vínhamos experimentando desde o instante do ato impensado. Muitos choravam ao serem retirados de junto do médium.
Era como se faltasse o oxigênio. Luiz Sérgio, existem tão poucos grupos que prestam ajuda aos suicidas. Para esses grupos, não são necessários médiuns de psicofonia, pois muitas vezes o suicida não deseja falar, almeja apenas deixar de sentir o desespero. Enganam-se aqueles que organizam um grupo de auxílio aos suicidas somente com os chamados médiuns de incorporação. Os encarregados devem aproveitar aqueles que são ótimos auxiliares do Cristo, mas ainda esquecidos na doutrina. Os médiuns doadores. Só o contato do doente com um médium equilibrado já o beneficia. E ali, Luiz Sérgio, permaneci muitos meses, até que um dia fui trazida até aqui, onde já me sinto curada. Sei, entretanto, que levarei de volta, quando reencarnar, um corpo doente, porque eu mesmo o destruí, e só o meu coração regenerado poderá curar-me. Esforçava-me para não chorar. Segurei a mão de Lúcia e, com os olhos orvalhados de lágrimas, falei-lhe: minha querida irmã, jamais a esquecerei. Sempre que eu puder, virei revê-la. Você também representa para mim as mãos estendidas, mãos estas que precisaram ser marcadas pela dor para voltar à vida. Obrigada, Luiz Sérgio. Fico contente por ter te conhecido. És muito bacana. Tua alegria me fez lembrar o passado, quando eu sonhava ser feliz. Sonhava não, Lúcia. Sonha. Porque como diz Okage, não assassinemos as nossas realidades, para não distanciarmos nossos sonhos. Ela me fitou e pela primeira vez vi a esperança naqueles belos olhos azuis. Apertando bem forte sua mão, despedi-me. Caminhei pensando: Deus, como sois poderoso em tão bem nos compreenderdes. Se hoje nada desejamos, amanhã em busca de algo nos encontraremos, e assim, Pai. Ides identificando as nossas fraquezas, e não nos ofertando por ofertar, e sim, quando já adultos, soubermos o que desejávamos. Hoje, Senhor, peço-vos por todos aqueles que vivem duras e cruéis realidades, e estão em vias de deixar tudo para trás através do suicídio. Fortalecei, Senhor, os seus protetores, para que possam segurar bem firme essas almas em desespero. Que estas linhas possam chegar às mãos de todos aqueles que desesperados se encontram, e que eles saibam que deste lado do horizonte existe alguém que todos os dias pede a Deus muita paz e muito amor para todos os seus irmãos. Eu amo todos vocês, meus queridos amigos.